Alunos do terceirão aí da Associação Sul Paranaense, as escolas adventistas aí do Paraná. Vamos lá, nossa jornada é em busca do Olimpo, na redação do Enem. Legal, a gente já viu bastante coisa aqui na nossa primeira aula, em que a gente viu as questões básicas. Agora a gente vai para as questões intermediárias e para isso nós vamos falar da competência 4 e competência 5. Mas antes de a gente falar propriamente da questão técnica da 4 e da 5 e o olhar do avaliador, eu quero fazer uma leitura um pouco mais ampla com vocês a respeito de como se corrigem as redações em vestibulares, concursos públicos, Enem, etc, etc. Não é? Você tem várias formas de fazer isso, depende muito da filosofia, do trabalho da banca, de quem organiza a prova e de que se busca naquela redação. Mas eu quero que você entenda que, a grosso modo, simplificadamente, uma maneira analítica de examinarmos uma redação, que seria analítica, analisar parte por parte, no caso. No Enem nós temos 5 competências que são analíticas e dentro de cada uma dessas competências há também critérios analíticos, estritamente técnicos. A outra forma seria fazermos uma leitura holística, com H, holística, ou seja, do todo. Como seria uma leitura holística, né? Eu vou pegar a sua redação, vou examinar e dizer, olha, essa redação aqui de 0 a 10 é uma redação 7, é uma redação 8, 9. A analítica ela vai pegar pedacinho por pedacinho. Como a redação do Enem é uma redação em grande escala, como a prova do Enem é uma prova em grande escala, com 6 milhões de alunos, com, sei lá, 4, 5 mil avaliadores que precisam ser treinados e morando em cidades completamente diferentes num país imenso como o nosso, essa grandiosidade, o tamanho desse grande concurso, não é? Exige que os critérios sejam muito sólidos e analíticos. Portanto, a correção do Enem é muito técnica e analítica, o que nos dá a possibilidade de nós entendermos essa questão técnica e analítica e trazermos isso a nosso favor. Então, a questão holística não funciona aqui. Há determinadas instituições vestibulares que fazem as duas leituras. Você vai ter um avaliador que faz uma avaliação analítica e o outro faz uma avaliação holística e aí a nota é a média. Não. São 2 avaliadores que vão revisar e examinar a sua redação. Um não sabe quem é o outro, nem sei. O cara, o cidadão não sabe se eu estou corrigindo redações de Curitiba, de Florianópolis, de Porto Alegre, sei lá de que estado é, se é São Paulo, se é Rio Grande do Norte, não sei. Estou corrigindo aquelas redações, não sei, é um pacote de 100 redações. O que eu sei é que haverá um outro corretor em alguma parte desse país com um pacote de 100 redações igual ao meu. E aí como é que funciona? Vamos lá, eu dou 40, 80, 120, legal. Se eu der 120 na competência 1 para você e o meu parceiro der 120, fechou a média 120. Se eu der 120 e ele der 160, o que vai acontecer? Deu desvio. Aí, 120, 160, você vai ficar com 140, beleza? Então, por que muitos alunos vão tirar 140 ou 180? É o desvio dos 160 para os 200. Entendido isso? Então, pode pegar desvio, mas o desvio que se possibilita é de um nível apenas, né? Ou seja, de 40 em 40 pontos. Ou seja, 120 para 160, 120 para 80, esse pega desvio. Mas se um deu 120 e outro deu 200, a margem de tolerância de desvio foi, portanto, maior, aí vai para uma terceira correção. Então, a sua redação pode ser corrigida 3 vezes. E até, quem sabe, se continuar com o problema, pode ser corrigida até uma 4ª vez aí pela banca presencial que é feita pelo coordenador com seus auxiliares. É assim que funciona a coisa. Então, se são 5 milhões de candidatos, no mínimo teremos isso corrigido, dobrado, vezes 2, porque serão 2 correções no mínimo, podendo haver uma terceira e até uma 4ª correção. E é assim que funciona. Como é que funciona essa questão das 2 correções, ou da terceira e 4ª? Para tentar não zerar a subjetividade da análise, mas tentar diminuir o máximo possível a subjetividade da análise. Essa é a lógica do Enem. A subjetividade da análise tem que ser reduzida ao máximo. Nunca vai ser zerada. Em torno disso, então, a gente vai falar sobre a competência 4 e 5. A minha experiência tem mostrado que a gente pega alunos aí do 3º ano, 2º ano,
que é uma das minhas especialidades, e o aluno lá tem 600 pontos, ele não consegue atingir os 800 pontos, ele está bem primariamente lá nos 600 pontos, o salto que ele dá para os 800 pontos justamente reside na compreensão da competência 4 e 5. A competência 4 e 5 são extremamente técnicas e elas estão na superfície do texto. Está ali ou não está? Elementos coesivos, eu vou procurar e vai aparecer o elemento coesivo na superfície do texto. Então nós temos 3 competências que são superficiais no texto, estão aparentemente no texto. A competência 1, problemas de gramática, é errado ou não. A competência 4 tem ou não elemento coesivo. E a competência 5 tem ou não os elementos necessários para conseguir a nota máxima na intervenção com o agente, o meio, a finalidade. Tem que estar lá. Se está, ok. Se não está, não funciona. Legal? A competência 2 e 3, elas são diferentes, porque elas estão abaixo da superfície do texto. Elas estão nas razões internas do texto, né? Na estrutura profunda do texto. Então ela é bem mais subjetiva e mais complicada a sua análise, não resta a menor dúvida, né? O que dá maior número de discrepâncias, de divergências. Então vamos lá. Dito isso, competência 4, o que é isso? Coesão textual, e a minha teoria é a seguinte: você tem que tirar 200 pontos, meu querido, porque é muito fácil. A 4 e a 5 é pra gente botar 200 pontos, e somar 200 mais 200, você já tem 400 pontinhos aqui. Olha só, olha o segredinho que eu estou contando para você, hein? E olha como é fácil. Vamos lá. Eu vou examinar a sua redação, e a redação, vamos pegar o tema, o último tema, a questão do acesso democrático ao cinema no Brasil. Vai ter de aparecer campos de significado, nós vimos isso no vídeo 1, né? Vai ter que aparecer cinema, filme, película, vai ter que aparecer alguma coisa relacionada à democratização. Se não aparecer, ele não vai conseguir a nota máxima nessa competência. Tem que aparecer e, sobretudo, tem que ter diversidade, gente. Isso é bem importante. Ó. Diversificação. Quer dizer, ele tem que usar a palavra cinema, mas ele tem que usar a palavra não repetidamente. Se repetir, vai dar problema de coesão. Ele tem que usar filme, película. Quanto mais ele diversificar, lembra da palavra diversificação, melhor. Então, a diversidade de elementos coesivos. Bacana? Vocabulário diverso também, né? A coesão ela tem 2 tipos básicos. É a sequencial, em que eu vou empregar conectores ligando as partes do texto, e a referencial, em que eu vou me referir a palavras que já foram citadas ou vão ser citadas. Então, há 2 campos de coesão. Estou simplificando para a gente poder ser bem didático, para mostrar para vocês como é que é feita essa correção. Legal? Então eu tenho que, na sequencial, observar os conectores, e aí você tem incluído as conjunções, né? E a referencial, o vocabulário que ele usou: filme, película, sétima arte, sinônimos, hiperônimos e pronomes que ele vai usar para se referir, por exemplo, à palavra cinema. Legal? O que seria o hiperônimo? A palavra mais genérica. Legal? Então, se eu disser laranja, laranja é um hipônimo, é uma palavra específica. Mas se eu retomar laranja por meio de fruta, ó, não são sinônimos. O que é fruta? Um hiperônimo, porque é uma palavra maior. Legal? Então é uma palavra mais abrangente. Lembra? Hiper, grande, ó, é uma palavra mais abrangente. Então um aluno que transita entre hipônimos e hiperônimos é um aluno que tem um vocabulário mais sofisticado. Agora você pega um aluno que repete muito cinema, você já percebe claramente que ele não é um aluno que passa da média. O aluno que passa da média é aquele que diversifica o vocabulário e que sabe transitar bem pelos pronomes e as técnicas dos pronomes. Bacana? Muito bem. Então eu vou dar um painel para você. Ó, peguei a redação, tenho 4 minutos, lembra? 4 minutos para atribuir nota das 5 competências. E aí eu dou uma olhadinha nessa redação aqui. Só panorâmica nessa redação, pá, botei o olho, eu percebo que esse aluno usou ali conjunções, entretanto, e aí ele diversificou, todavia. Ó, são conjunções adversativas, entretanto, todavia, contudo, ele vai usando diversificadamente. Ó. Observe como esse aluno tem uma percepção, claramente ele quer mostrar para o avaliador, é isso que é legal, não é? Que ele não está na média, que ele está acima da média. Ó. Olhei ali o entretanto, botou o todavia. Ele vai encerrar o parágrafo, coloca o portanto. Esse aluno tem a preocupação de usar elementos coesivos, conjunções dentro do parágrafo. Claramente ele está sinalizando para o avaliador de que ele é um aluno 160, 200, 160, 200. E é isso que você tem que fazer. Está começando o parágrafo, ele coloca um elemento coesivo que é um conector para ligar parágrafos como se fosse uma ponte. Então agora você está ligando parágrafos. Em primeira análise ele tenta fazer a ligação. Mas lá você vai ter o porquê, você vai ter o consequentemente. Então só essa panorâmica aqui me diz que esse aluno, ele é um aluno 200 pontos em matéria de uso de elementos coesivos. Mas tem de aparecer esses elementos coesivos.
Então, como são divididos, subdivididos, como a cabecinha do avaliador vai funcionar? Você tem os elementos coesivos dentro do parágrafo e entre os parágrafos, bem entendido. E a minha cabecinha de avaliador vai ter que escolher isso, ó. Dentro do parágrafo, entre parágrafos. Dentro do parágrafo e entre parágrafos. Legal? O aluno que está treinando, ele já tem os conectores mais ou menos que ele está acostumado a usar. Por exemplo, você vai começar a conclusão com um conector de conclusão. Você coloca o que lá? Portanto, logo, desse modo. Bacana. Então isso já cumpre a função de um conector ligando os parágrafos. É ponto necessário para conseguirmos a nota máxima na competência 4. Vamos de novo olhar na panorâmica, né? Sempre o nosso avaliador ele tem uma visão de panorâmica. Então, só no olhar já dá para perceber se esse aluno está na média, abaixo da média ou acima da média. Vamos ver isso aqui nesse exemplo? Então, o avaliador já tem o olhinho treinado, lembra? Você tem que estar preocupado com o olho do avaliador. O olhinho está treinado, ele percorreu aqui, só vou dar uma olhadinha, olha só na redação aí. Em relação a surdos, em relação, surdos, mercado de trabalho, surdos, mercado de trabalho, surdos, mercado... Não rolou. Observa que só na panorâmica aqui a gente vê como esse arsenal linguístico, como esse vocabulário do aluno, ele é um vocabulário limitado. Esse aluno aqui, portanto, ele é um aluno que não vai conseguir uma boa nota na coesão textual. Beleza? Só na olhada. Claro que depois o cara vai examinar, o avaliador vai examinar com mais carinho, mas efetivamente a coesão textual, você passou o olho e já tem mais ou menos um padrão de nota estabelecido. Você já está formando nota. Portanto, de novo, gente, você tem que convencer o avaliador que você está acima da média. Legal? E nesse sentido a letra é importante, hein? Porque a orientação, vamos lá, olha só, a questão da letra. A orientação que se dá no Enem é que a letra, eu não posso levar a letra em consideração. Mesmo que você faça uma letra horrorosa, eu tenho que tentar descobrir o que você escreveu. E eu não posso passar isso na nota. Mas, subjetivamente, você precisa facilitar a vida do avaliador. Então, vamos lá, gente, eu tenho que corrigir 100 redações no dia. Quando vem uma letrinha redondinha, bonitinha, ai, que bom, a gente fica tão feliz, né? Agora, quando vem aquela letra infernal que você tem que virar, olhar e tentar adivinhar, você está complicando, dificultando a vida do avaliador. Então, mesmo que na orientação e no treinamento seja dito, mostrado, treinado, que eu só vou zerar uma redação em função da letra se é impossível compreender, e mesmo assim você vai passar para o coordenador para ele olhar isso, né? Ainda assim, a sua função é facilitar a vida do avaliador. Bem entendido? Legal? Então vamos lá. A gente vai chamar de inadequação coesiva quando o aluno ele coloca um elemento coesivo, uma conjunção de maneira errada, do ponto de vista semântico, ele se engana, né? Isso acontece muito entre conjunções adversativas e conclusivas. Troca-se uma coisa pela outra. Então, uma inadequação coesiva. Eu sei o que você está pensando. O aluno que comete a inadequação coesiva é um aluno inferior do ponto de vista da média. Ele está abaixo um pouco da média, ou quando muito na média. Legal? Não é o aluno perfil 160, 200 pontos. É o aluno perfil 120, 80. Como assim? Olha só. No mercado de trabalho, há muito preconceito contra profissionais surdos. Mas é difícil para os deficientes auditivos encontrarem um emprego digno. Aí não é um mas, né? Aí é uma conclusiva. Portanto, é difícil. E ele coloca uma adversativa em vez de uma conclusiva. Isso é um problema clássico. Quando a gente enxerga uma inadequação coesiva, a gente sabe que esse aluno ele é mediano para baixo, nunca mediano para cima. Legal? Vamos lá. A mesma coisa vai acontecer, gente, com o uso do onde, ó. Olha aí. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Então, esse onde retoma o antecedente, né? Então, importância aos filhos, onde pudessem opinar mais. Esse onde não tem um antecedente locativo, com uma ideia de lugar. O onde só pode ser usado se o que vier antes tiver ideia de lugar. Não é o caso aqui. Então, ele é uma inadequação coesiva, ele vai perder pontos não na competência 1, mas aqui na competência 4. Legal? O uso do onde. O uso do onde é clássico do aluno mediano para baixo. Mediano para cima não comete esse erro. Aí o aluno pode dizer o seguinte, tá, mas na hora que eu estou escrevendo eu estou com pressa e tal, e aí o que pode acontecer? Bom, se você tiver dúvida, gente, bote um em que. Em que é genérico, serve para qualquer antecedente. O onde somente se o antecedente tiver ideia de lugar. Bem entendido? Vamos lá. Coesão referencial, o uso dos pronomes. Vamos lá. Pronomes demonstrativos.
deixa eu comentar com vocês a questão da anáfora e da catáfora nos pronomes demonstrativos. Ou seja, os demonstrativos este, esse, aquele, eles se referem a elementos na questão referencial, né, a elementos que já foram citados, ou seja, atrás, para trás, para trás, jogando para trás, ou elementos que vão ser citados chutando para frente. Então, vamos lá, alguns segredinhos para ajudar você a iluminar os olhos do avaliador, alegrar os olhos do avaliador, para dizer assim, pô, esse cara aqui é muito bom, vamos ver isso. Olha só, o acesso ao cinema proporciona a democratização da cultura. Ponto. Respira, vamos de novo. Esse aspecto é fundamental numa democracia. Que aspecto é? O acesso ao cinema. Então você vai concordar comigo que a expressão esse aspecto, e o pronome demonstrativo esse, está se referindo a um antecedente, a um elemento que vem antes, no caso, o acesso ao cinema. Então ele joga para trás. É como se tivesse um sinalzinho dizendo assim, esse aspecto, que aspecto? Atrás, volta, 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 legal? A gente vai chamar isso de anáfora. Portanto, elemento anafórico é o quê? É algo que se refere ao que já foi citado, a um antecedente. Isso é um componente anafórico. Entendido isso? Então, esse, essa e isso são anafóricos, eles remetem a um antecedente. O que eu quero observar para vocês é que sempre que acontecer isso, você não pode usar o pronome demonstrativo isolado. Então, o acesso, eu quero retomar acesso por meio do esse. Tem de ter um substantivo ao lado, porque o pronome demonstrativo esse, no sentido anafórico, ele funciona como um adjetivo. Ou seja, tem de estar ao lado de um substantivo. Então, esse aspecto, esse problema, essa questão, sempre ao lado de um substantivo. Não pode usar o esse ou essa sozinhos anaforicamente. Combinado isso? Bom, o que mais? Também vai se usar aqui, vamos lá, um outro probleminha que é comum, uma outra desgraça, que é o uso do mesmo. O mesmo é fundamental. Então, nesse mesmo exemplo, anaforicamente, se usa o mesmo como componente anafórico, retomando o antecedente. A gente sabe que estilisticamente isso é pobre, a gente sabe que isso não tem reporte na gramática, mas o Enem não vai considerar erro isso. Então, se você usar o mesmo e a mesma, isso não vai ser considerado erro, hein? Legal? Bem entendido? Vamos lá, segundo exemplo. Agora a catáfora, aquilo que vai aparecer depois. Este é um dos aspectos fundamentais da democracia. 2 pontos, olha que bonitinha a catáfora, gente. Você usou os 2 pontinhos ali, ó. O acesso aos bens culturais. Então o este remete a algo que vai ser dito depois dos 2 pontos. O acesso aos bens culturais. Bom, cheguei aqui e nós estamos fazendo um acordo. Qual é? Que o primeiro exemplo, a anáfora, é usado universalmente por todos os alunos, 120, 160, 200. Mas a catáfora é uma técnica, inclusive com uma pontuação mais sofisticada, é uma técnica que somente aqueles alunos que estão lá na frente, 160, 200, costumam usar. Então, se você me perguntar, poxa, é legal então usar uma catáfora? Sim, mas eu vou ganhar pontos por isso? Não objetivamente. Mas sim subjetivamente. Por quê? Porque você vai ganhar, evidentemente, a simpatia desse avaliador que vai dizer, poxa, esse cara aqui é um cara que entende de coesão, porque sabe usar bem os pronomes demonstrativos. Entendeu qual é o ponto? Ou seja, sempre, 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 gente, por mais que o Enem queira reduzir os componentes de subjetividade, há um componente de subjetividade que não pode ser ignorado em absoluto. E é isso que eu preciso que você entenda. Então essa técnica que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é subjetiva, para ganhar o coraçãozinho do avaliador. Porque o avaliador ele também tem coração, sabia? Agora olha só, se a gente falou de anáfora e catáfora, eu vou mostrar uma outra anáfora, que é o terceiro exemplo, que agora é muito mais sofisticado, só um aluno muito bom sabe usar isso aqui. E aí o cara que usa isso aqui, ele ganha o amor e a paixão do avaliador. Olha só, o acesso aos bens culturais e a democracia possuem estreita relação. Então agora eu estou trabalhando com 2 antecedentes, gente. O acesso aos bens culturais e a democracia. A quem eu vou me referir? Então eu preciso usar uma técnica diferente. Qual é? Aí, 2 pontos. Esta é consequência daquele. Esta é a última citada. Sempre o esta para o último citado e o aquele para o primeiro citado, o que está mais longe. Então, esta, a democracia, é consequência daquele que é o acesso. Legal? Então eu tenho acesso para depois ter a democracia. Uma relação de causa e consequência. Olha que construção sofisticada. Então, quem é que constrói esse tipo de texto? O aluno, evidentemente, que está acima da média. Vamos lá. Ainda sobre a competência 4, elementos coesivos, aquela olhada que o avaliador vai dar, ele tem de observar se existem elementos intraparágrafos, lembra? Dentro do parágrafo que está em vermelho, ó, esse texto
Embora, assim, ela, além disso, tendo em vista que pelo menos um elemento intraparágrafos tem de aparecer em cada parágrafo para conseguir os 200 pontos. Ou seja, se o aluno desse textinho que eu estou mostrando para você não colocasse esse texto ali, onde está vermelhinho, não colocasse o elemento intraparágrafos, ele não tiraria 200 pontos. Dentro de cada parágrafo tem que ter um intraparágrafos, entenderam? Então precisa colocar elemento coesivo dentro de cada parágrafo. E entre os parágrafos, pelo menos um deles precisa ter o entre parágrafos. No caso aí, por exemplo, é muito comum você usar o portanto na conclusão, logo desse modo, já matou o entre parágrafos, né? Houve um tempo em que cada parágrafo de desenvolvimento tinha de ter um elemento para começar. Agora, tendo um, matou todos. Mas o aluno está acostumado a começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo a redação, depois da introdução, ele vai colocar em primeiro lugar. Depois ele coloca em segundo lugar. Ok, funciona bem e pode ser usado dessa maneira. Então, o que você tem de entender? Está na superfície do texto, foi aquilo que eu falei, né? Está ali, vale, não está, não vale. Então é na panorâmica, eu dei uma olhada e verifico como ele abre os parágrafos, verifico se dentro ele usou os elementos coesivos e ele está concorrendo, evidentemente, aos 200 pontos. Depois vou ler e certificar se de fato é isso. Então, é um trabalho mecânico. Logo, meu querido, qual é a conclusão que você vai tirar? Você vai tirar a conclusão de que é possível sim tirar 200 pontos aqui. Legal, é possível. E a gente precisa ter como objetivo, como meta, 200 pontos. A gente não pode perder a oportunidade de fechar na competência 4 com 200 pontos. Isso é o alvo. O aluno que está na casa dos 800 pontos, ele está, na redação, ele está conseguindo 200 pontos na competência 4. Ele precisa desses 200 pontos. Legal? Não pode perder pontos aqui. Outra que obedece à mesma lógica é a competência 5, que é a intervenção. Muito bem. E quando a gente fala em intervenção, a gente tem que lembrar dos direitos humanos. Então, vamos lá. Vamos começar com um papinho a respeito de direitos humanos. Gente, um dos charmes, um dos diferenciais da prova do Enem é justamente isso, é falar a respeito dos direitos humanos. Ou seja, o aluno precisa sempre fazer uma intervenção e, portanto, todo o tema de redação ele é da realidade objetiva de um acontecimento e um problema no Brasil, eleições nos Estados Unidos, Brasil, gente, tem que ser Brasil. Na internet tem muita coisa aí, muita gente dando palpite. Todos os assuntos relacionados ao Enem dão conta de um problema e dão conta de um problema no Brasil, econômico, social, político, não importa. Mas sempre um problema, porque é um problema para o aluno apresentar uma intervenção. Eu só posso dar uma intervenção se houver um problema. Então não é toda a redação que eu posso apresentar uma intervenção. Quando o aluno adota o modelo Enem, ele quer em tudo que é prova de vestibular fazer intervenção. Não, necessariamente não. Muitos temas de redação não têm essa dinâmica porque não apresentam um problema para que você apresente uma intervenção. Bem entendido isso? Vamos lá. Então, a intervenção e toda a lógica do Enem, esse é o grande charme, é respeitar os direitos humanos. Isso é bem bonitinho. Então, sempre a gente tem que levar em consideração os direitos humanos. Bom, vamos lá. Então, um pequeno espelho rápido para você entender o que é isso, né? Direitos humanos são direitos internacionais, conjunto de direitos civis, sociais, culturais, políticos e ambientais. Os direitos fundamentais são aqueles que estão garantidos na Constituição de um determinado país. Então, fundamental está na Constituição. Humano, ele não está na Constituição. Então, todos os países têm de atender os direitos humanos. Mas, necessariamente, não são todos os países que têm os direitos humanos lá como direitos fundamentais. Ou seja, não está na Constituição desses países, né? O desrespeito aos direitos humanos, tem gente que desrespeita o direito humano? Sim, tem gente que desrespeita. Ou seja, quando eu segrego, quando eu discrimino, quando eu impeço o acesso das pessoas ao cinema, por exemplo, eu estou discriminando. Vou lembrar de uma aí. Vamos ver. Era a questão dos imigrantes no Brasil, acho que é 2013, 2012, por aí, a questão dos imigrantes no Brasil. E aí teve um aluno que escreveu assim, uma intervenção em função dos imigrantes. Era a época que nós tínhamos a imigração dos haitianos no Brasil, né? E aí foi tema de redação. E aí o aluno disse assim, olha, como é a intervenção que resolve o problema? Bom, para resolver o problema dos imigrantes, manda de volta para a casa deles, eles não têm que entrar no Brasil. Bom, aí não estou respeitando direitos humanos, legal? Da mulher, preconceito contra a mulher. O cara que bate mulher precisa ser apedrejado em praça pública. Essa aí eu li. Apedrejado em praça pública, claro que não é direito humano.
Legal? E hoje, se houver um desrespeito aos direitos humanos, zera apenas a competência 5. Antigamente zerava toda a redação. Agora zera só a competência 5. Vamos pegar um exemplo desse ano? Ó. O cinema deve ser fechado imediatamente. Mandado de segurança. Fazer uma intervenção urgente, pois infelizmente os clientes não têm respeito e nem educação e automaticamente o próprio cinema não coloca seguranças particulares dentro da sala de cinema para que possa impedir as coisas erradas. Por exemplo, clientes fazendo atos amorosos na poltrona ao lado dos idosos e crianças. Aí ele vai zerar a redação, por quê? Porque ele está discriminando, ele está impedindo o acesso. E o acesso democrático dá conta dos direitos humanos. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Conta comigo. Você tem 5 elementos. A questão é matemática, então, professor? É matemática. 5 elementos. Eu tenho que enxergar os 5 elementos na sua intervenção. Legal? Quais são esses 5 elementos, então? Né? Primeiro, a intervenção tem que ser clara e objetiva. Para que a intervenção seja clara e objetiva, de novo, gente, você tem de facilitar a percepção do olhar do avaliador. Lembra? 4 minutos, 100 redações por dia. Então você tem que facilitar a vida dessa criatura. Por isso que lá na conclusãozinha, quando você vai na conclusão fazer a intervenção, é importante que você use uma dessas ferramentas linguísticas, ó, porque é isso que o avaliador vai buscar. Ele vai buscar a ferramenta linguística. É dever do Estado, é necessário que o Estado, é fundamental que o governo federal, é importante que o governo... Essas expressões linguísticas aqui, elas já estão dando uma sinalização, beleza? E aí, galera, então você precisa ajudar o avaliador. Combinado? Vamos ajudar o cara, pô. Dá uma forcinha para ele, são 100 redações, 4 minutos. Então, vamos lá. Você está começando a conclusão. Portanto, desse modo, dessa maneira, é dever do Estado, é necessário, é importante, é fundamental que o governo federal, blá, 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 blá. É um bom começo. Você sinalizou que você está montando uma intervenção clara e objetiva. Gente, entenda o que é uma intervenção clara e objetiva. Legal? Nós vamos ter que bater em cima desse aspecto aqui, tá? Primeiro, eu tenho que procurar lá uma ação e um agente, não é? Precisa ter alguém que faça isso, não adianta querer imaginar, ou eu tenho que subentender. Não esquece que no Enem nunca poderá haver lacunas, você não pode deixar para que o leitor, no caso o avaliador, tire conclusões, você tem que ser explícito. Então, tem que aparecer explicitamente um agente. Então vamos lá, diante dessa situação, torna-se imprescindível que o Ministério da Educação implemente medidas para facilitar o ensino de Libras, então apareceu o Ministério da Educação. Beleza, não esquece que sempre for Ministério, iniciais maiúsculas, não vai perder pontos na competência 1 em função disso, tá? Professor, não existe Ministério da Educação, o que existe é a Secretaria da Educação, o Ministério se transformou numa secretaria. Não releva isso para o avaliador, tá? Se você botar que o STF vai implementar leis, o STF não tem a função de implementar leis, gente. Mas eu, o avaliador, não posso descontar e exigir que um aluno de ensino médio saiba isso. Então se releva isso, ou seja, se negocia. Olha, tudo bem, não é isso que importa. Legal, o importante é que tenha um agente. Entendeu a lógica? Qual é? Muito bem. A ação tem que ser concreta. Quanto menos vago você for e quanto mais explícito e específico for, melhor. E isso vai ser bom para os olhos do nosso avaliador. O avaliador gosta de coisas bem detalhadinhas aqui na intervenção. Legal? Então, por exemplo, quando eu apresento uma intervenção, vamos pegar as intervenções mais tradicionais que os alunos trabalham aí ao longo da história, a gente percebe que é isso na nossa história, e dando aulas em escolas. Cursos em escolas públicas, né? Ou ações do Estado, do governo federal, de controle, fiscalização. Ou então, outra também que os alunos gostam muito, né? Ações ligadas à mídia, à publicidade, divulgação, no sentido de orientar pessoas para mudança de comportamento, né? São ações relevantes. Então ele fala de mídia, ele fala de ações do Estado, de fiscalização, ele fala de cursos em escolas públicas. Tudo isso são ações concretas, legal? Isso é o que nós chamamos de concretude. O oposto disso seria aquilo que nós chamamos no Enem de elemento nulo, porque não há uma ação aqui. Então o aluno vai perder pontos aqui, ó. É importante tomar consciência. Gente, tomar consciência não pode ser uma ação. Tomar consciência pode ser, ó, segredinho, pode ser finalidade. Sem dúvida alguma, uma finalidade, mas não é uma ação, né? Temos de prestar atenção, ficar atentos. Não tem uma ação aqui, né? É preciso ter mais tolerância. Não, tolerância, você está fazendo uma redação sobre racismo. É preciso ter mais tolerância. Tolerância não serve como
em absoluto como uma ação. Né? Não ter preconceitos é a negação, eu não posso ter preconceito. Isso não funciona como ação, é elemento nulo. É preciso ter mais tolerância, adotar uma postura sem preconceitos, devemos respeitar, aceitar uns aos outros. Eu acho esse troço muito comovente, mas não funciona como ação. Nos respeitar como pessoa, precisamos de amor, respeitar o próximo, se tornar pessoas melhores, viver em harmonia, em paz com Deus, devemos ter direito de... Nada disso conta como ação. Então são elementos nulos. Você viu a vagueza aqui? Tudo muito vago, né? Isso não funciona, é elemento nulo. Então não vai funcionar legal. Beleza? Vamos lá, mais uma. Então são 5 elementos. Você está acompanhando o raciocínio aqui, hein? Finalidade e objetivo. Legal? Então qual é a finalidade? Você tem que colocar um elemento que dê a ideia de finalidade. Para que tal coisa aconteça. A fim, separado o afim, por favor, a fim de que tal coisa aconteça. Quando você coloca o para e o afim, o que você está dizendo para o nosso querido avaliador que aquilo é uma finalidade? Então coloca o para que, o afim de que. Legal? Afim separado. Então o governo e a população devem promover palestras para mostrar as diversas religiões. Legal? Quando você coloca isso, você está explicitamente mostrando que aquilo ali é a finalidade, não tem subjetividade na análise do avaliador. Ele facilitou a leitura, o olhinho ele olhou para que ele está esperando isso já. Vamos ver outro exemplo. Ó. É necessária a criação de campanhas governamentais, legal, que estimule o respeito para com outras religiões, atingindo dessa forma a população adulta. Aqui você tem um verbinho no gerúndio. E aí, evidentemente, que a gente vai ver para que atinja, atingindo. A ideia é de finalidade. A finalidade é que atinja a população adulta. Se percebe implicitamente, não tem a conjunção explícita, a fim de que, para que, mas esse gerúndio nos leva também. E o avaliador é treinado para isso. Eu ainda gosto muito do para que, a fim de que, para não remeter à subjetividade. Né? Visar, objetivar, para quê, a fim de quê, com o objetivo de... Olha o verbo visar que tem esse valor semântico no sentido de finalidade. Então tudo isso conta como finalidade e objetivo e cada um dos 5 elementos que você cumpra ganha 40 pontos. 40, 80, 120, 160, 200. Tem que fechar a cota aqui, os 5 elementos para dar 200 pontos. Se faltar um elemento, por mais bonita que seja a sua intervenção, não adianta. Então, não é a qualidade da intervenção, gente, é a analítica, é a quantidade de elementos e se eles estão bem postados e corretos. Legal? Nem a criatividade. Todo mundo faz a mesma coisa. Funciona. Legal? Não, você não tem aqui uma visão holística, não tem uma visão subjetiva de criatividade, porque não tem como dar nota para a criatividade. Então, por isso que é uma questão bem analítica e técnica. É isso que é fundamental. A competência 5 mostra bem como funciona o Enem, gente. Tem os 5 elementos? Funciona. Não tem. Às vezes a gente pega uma intervenção linda, maravilhosa, criativa de um aluno que a gente percebe extremamente inteligente. O cara não botou o meio. Pronto, perdeu pontos, 40 pontos, vai ficar com 160. Aí o outro que escreve só o clichêzinho, aquela coisa convencional, tira 200 pontos. É assim que funciona. Essas são as regras do jogo. Você vai me perguntar o que você prefere? Prefiro um aluno inteligente, articulado, que seja criativo. Mas não é isso que conta no Enem. Então eu tenho que preparar vocês para a provinha do Enem. Por isso que eu digo que nosso trabalho aqui é bem funcional e pragmático. Legal? Exemplo de intervenção. Visando mudança dessa realidade. É muito comum você já começar a intervenção com a finalidade. Para que o problema seja resolvido, para que possa formar consciência na população, na sociedade, a consciência pode ser finalidade. Ela não é a ação, consciência, mas pode ser finalidade. O Ministério Público, o Ministério da Saúde, em conjunto com a iniciativa privada, deve promover campanhas. Aí ele tem o Ministério da Saúde em conjunto com a iniciativa privada. Ele tem 2 agentes aqui no caso. Conta uma vez só, tá? Pode botar 500 agentes, conta uma vez só. Deve promover campanhas. As campanhas aqui vão funcionar como ação, por meio de vários veículos. Qual é o meio? Os veículos, né, de mídias sociais. Olha lá os veículos, né? Bem como rádios. Olha só, agora o candidato, o aluno está especificando os veículos de mídia, aí entra como detalhamento, não é legal o detalhamento? Rádios para atingir populações mais distantes, a finalidade é atingir populações mais distantes. Tomadas, essas medidas poderemos alcançar sucesso nas campanhas de saúde com informação correta e instrutiva. Então você sabe que é muito comum também o aluno colocar no último período mais uma finalidade, retomando todas as intervenções, ele bota uma finalidade geral. Mas o que eu quero que você observe? Que
O avaliador do Enem, ele vai dar a nota numa única avaliação, numa única intervenção e a intervenção mais completa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, se você botou 3 intervenções, eu vou pegar a mais completa e vou atribuir nota a mais completa. Então, para efeito de competência 5, eu tenho que ver se nós temos esses 5 elementos. Agente, ação, modo, efeito, enfim. Modo, meio. O meio, por meio de, através de, você botou um articuladorzinho que mande e remeta a ideia do meio. Maravilha, é assim que funciona. Você vai botar divulgação na mídia, você especifica que mídia é, detalhando essa mídia, mídia televisiva, nas redes sociais, isso é um detalhamento, funciona como detalhamento. Legal? Então, você pode colocar o governo federal e bota vírgula, por meio da Secretaria da Cultura. Quando eu boto por meio da Secretaria da Cultura, essa Secretaria da Cultura vira o meio. Né? Então, olha como é fácil. O governo federal, por meio da Ministério tal, esse por meio do Ministério tal já é o meio, já matou 2 problemas numa largada só. Essa é técnica para a gente fazer uma intervenção de 200 pontos. Bacana? Então, eu vou examinar a intervenção mais completa. Bom, agora você vai dizer o seguinte, tá, mas na escola a professora pede 2 intervenções porque eu trabalho com 2 argumentos, um argumento em cada parágrafo de desenvolvimento, então eu tenho que dar a intervenção para cada um desses argumentos. Bom, mas isso não é julgado na competência 5, isso é julgado na competência 3, porque aí a competência 3 dá conta justamente da unidade temática. Aí é outro problema, gente, mas para efeito de competência 5, eu tenho que examinar, contabilizar os 5 elementos. Então, fechando isso, ó, o que a gente observa então? Que nesse nível intermediário, a diferença dos 600 para os 800 é que o aluno que está com 840, 820, 800 e qualquer coisa, ele tem uma ideia clara do que é a competência 4 e a competência 5. A gente volta!